Oi, tudo bom? De pronto assim, o que tu faz da vida? Essa é uma pergunta que me inquieta há pelo menos uns 7 anos. E ela geralmente volta a aparecer toda vez que eu conheço alguém. E por mais que essa possa ser uma resposta simples, para quem já sabe o que é da vida desde criancinha, para mim essa nunca foi uma resposta simples. Não é à toa que eu fiz 2 graduações, como o Gustavo falou, Administração e Relações Públicas. E nesse vai e volta entre os 2 cursos, eu realmente não me sentia 100% pertencente a um grupo ou outro. Hoje eu percebo que, na realidade, eu estava bem achada. E eu sempre fui uma pessoa de conexões. Só que quando a gente começa na profissão, a gente não tem ideia disso. E o mundo pede respostas rápidas. E eu tinha um plano. Eu literalmente fiz um plano de carreira para ser bem-sucedida e me desenvolver na carreira, ser competitiva no mercado. E nesse percurso de 2001, quando eu comecei os cursos, até mais ou menos 2007, quando eu estava terminando o primeiro deles, eu até fui, acho que, super bem-sucedida no cumprimento do plano que eu tinha desenhado. 2 graduações, experiência prática de experimentação no varejo, em serviços, na indústria, intercâmbio no exterior, fluente em inglês, preparada para, no final da graduação, entrar em um desses cursos, desses programas de trainee, e logo ser uma executiva expatriada e, quiçá, com uma carreira global. Esse era o meu plano. Eu cumpri ele, e ele não fazia o menor sentido para mim. Em 2007, quando eu me dei conta disso, eu simplesmente precisei parar. Parar para encontrar as minhas próprias respostas. Que muitas vezes não vêm nos manuais vocacionais que a gente geralmente estuda. E nessa trajetória, eu só tinha uma certeza. Eu precisava procurar a Silvia. Ela foi a minha primeira chefe. Ela me contratou com 17 anos numa grande empresa de varejo aqui do Sul. E o que eu lembrava é que o tempo que eu trabalhei com ela foi a fase da vida onde eu mais cresci como pessoa, sendo profissional. E eu estava certa. Eu reencontrei a Silvia. E trabalhando com ela aos pouquinhos, retomando o ritmo, na consultoria que ela tinha na época, atuando em comunicação interna e recursos humanos, eu me descobri educadora. E hoje, a Silvia é minha sócia e a gente tem uma empresa de educação corporativa. Mas não pensem que a história termina por aí, porque estava muito curto. A palestra é rápida, mas nem tanto, né? Muitas emoções ainda vieram pela frente, especialmente porque nesse mundo dos cursos, da aprendizagem, a gente também está sempre aprendendo e sempre se desenvolvendo. E foi num grupo de estudos, no ano passado, que eu encontrei ainda novas respostas sobre mim mesma. O tema do grupo era educação. A gente, em agosto do ano passado, estava debatendo e discutindo muitas coisas sobre o futuro da educação, sobre que práticas a gente pode trazer para a nossa vida, como que a gente pode avançar e reinventar o que a gente faz no dia a dia hoje. E esse foi o primeiro esquema que eu desenhei. A gente, nesse encontro do dia 10 de agosto de 2013, a gente assistiu o TED do Ken Robinson. E a gente queria conversar sobre isso. E a gente assistiu o vídeo, nós éramos mais ou menos umas 7, 8 pessoas. A gente assistiu o vídeo, eu fiquei encantada por tudo aquilo, e quando a conversa começou, eu fui direto para o cavalete. Desenhei esse esquema, chamei o pessoal e disse, gente, olha só, o que vocês acham disso aqui? O que eu entendi do que ele disse é isso, para cá, e isso, e assim, e ele conclui assim, faz sentido? Quando eu olhei para as pessoas e perguntei isso, elas me olhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. E aí eu pensei, aí tem alguma coisa, e eu quero descobrir. E foi rápido,
mas esse cavalete fez história, porque na mesma semana eu tive uma reunião com a Bruna Remos, que é uma das pessoas que fazem esse evento aqui acontecer. Ela estava na reunião comigo e daqui a pouco ela olhou para o painel e disse: Lauren, foi tu que fez esse desenho? E eu olhei, foi, seguindo a conversa. E ela me olhou bem séria, deu aquela respirada fundo e me disse: tu faria isso no TEDx Unicinos? E eu olhei, naquela hora eu prestei atenção. Naquela hora eu olhei para ela e digo: como assim? Ao vivo? Assim na hora? E aconteceu uma coisa diferente ali, porque ao invés daquela tensão que eu tinha conhecido 7 anos atrás, veio uma empolgação. E dessa empolgação veio um sim. Eu digo: sim, claro, faria. Vocês imaginam, né, que foi a Bruna sair da substantiva. E eu entrei em desespero, porque eu não tinha ideia como 2 meses e meio depois eu ia fazer aquilo. Tem muita gente que trabalha com facilitação gráfica, que é o nome desse tipo de técnica, profissionalmente. Eu fazia de brincadeira nas minhas aulas. Tem gente que está acostumado a fazer prospecção de conteúdo ao vivo. Eu nunca tinha feito. E no dia 31 de outubro de 2013, eu estava lá, no Bourbon Country, tomada de coragem, desenhando, ao vivo, 17 palestras, do início ao fim da tarde, sem nunca antes ter feito isso na vida. Aquelas pessoas mais ortodoxas que já me desenganavam nesse meu percurso profissional como aquela que precisa trabalhar autônomo, consultoria, esse negócio, PJ, que não tem FGTS, férias remuneradas. Essas pessoas mais ortodoxas que me julgavam pela trajetória que eu já estava trilhando até ali, chegaram à conclusão que realmente eu não tinha jeito, eu era uma perdida. Porque agora, aos 30 anos, a Lauren começou a desenhar. Né? Aí eu digo, bom, isso rendeu muitas piadas, mas também rendeu outras repercussões. Logo depois do TEDx Unicinos do ano passado, eu comecei a levar mais a sério essa história de design de informações. E comecei a fazer isso no meu dia a dia. Esse hobby divertido, isso que me fazia ter empolgação e literalmente fazer no informal, acabou virando negócio, acabou virando produto, serviço e coisa séria. O que era uma coisa estranha para mim, porque como é que pode? É divertido trabalhar, não é pesado. Eu gosto disso, eu me divirto trabalhando. Como é que isso tem valor e eu ganho por isso? É estranho. Essa sensação tomou conta de mim. E o que eu morria de medo era que alguém me perguntasse onde é que eu tinha aprendido isso. E isso aconteceu. A primeira pessoa que me perguntou como foi o Gustavo Borba, esse cara que vocês viram aqui, host do nosso evento. No início desse ano, de 2014, quando eu já tinha ingressado no mestrado em Design Estratégico da Unicinos, ele me convidou para fazer parte de um workshop. Eu estava recém começando e meu papel era literalmente acompanhar o evento, fazer as conexões e gerar um painel que representasse o que tinha acontecido naquele dia. No final do dia, ele foi olhar comigo o resultado, depois que todo mundo já tinha ido embora, e me fez a pergunta. Eu olhei para ele e digo, Gustavo, eu aprendi isso na vida. Ele, para, Lauren, que curso que tu fez? E eu respondi, Administração e Relações Públicas. E daí eu respirei fundo e disse para ele, eu digo, Gustavo, na real, bem objetiva, essa é uma capacidade que eu desenvolvi como estratégia, como jeito que eu dei na vida para driblar os meus principais desafios de aprendizagem. Ele ficou me olhando, não perguntou muito, mas acho que tocou ele. Português nunca foi meu melhor amigo. Aprender a ler e a escrever foi bem duro. Sabe quando as letras te atrapalham? O P, o B, o Q, parece tudo meio igual. E tu troca as letras.
Isso acontece comigo até hoje. Num outro grau, obviamente. Mas isso foi um baita desafio. Ler alto, na sala de aula, era um drama. E eu confesso para vocês, só para vocês, não para quem está assistindo pela internet, que a primeira vez que eu li um livro, do início ao fim, foi no ano passado, por prazer e por opção. Eu dei outro jeito de aprender na vida. E eu confesso para vocês que a gente encontra o nosso jeitinho de avançar. Né? E isso eu aprendi na escola. Quando na 7ª série, de uma aluna mediana, eu consegui dar uma baita virada. Quando eu comecei a fazer um contraturno comigo mesma. E passar limpo tudo aquilo que eu rabiscava, ouvindo a professora falar. E não pensem que essa história de não conseguir ler é uma coisa de moleza ou preguiça, porque eu sempre fui, inclusive, chamada de CDF na aula, porque eu era daquelas que não gostava que ninguém falasse nem alto. E nem conversasse, porque isso me atrapalhava. Isso tinha uma razão. Eu precisava escutar o que a professora falava, porque se eu não escutasse e anotasse de qualquer jeito, eu não aprendia depois sozinha. E esses esquemas eu aprendi lá. Eu só não tinha me dado conta que isso era uma coisa que tinha valor para os outros, que não acabaram desenvolvendo não deram essa mesma driblada que eu dei. E depois desse evento, eu comecei a entender mais o que afinal era um talento. Que não são aquelas coisas que vêm numa etiqueta pré-pronta, que tu coloca e te identifica fácil. Mas é uma coisa mais especial, que muitas vezes acontece na vida, no nosso cotidiano de todo dia. E com a pressa que a gente vive, a gente acaba passando batido por esses detalhes. E geralmente as outras pessoas acabam até notando mais fácil que a gente. E bem, e hoje eu me dedico bastante a isso, porque eu percebo que é bem difícil para as pessoas, trabalhando com educação organizacional, é bem difícil quando tu pergunta isso para as pessoas, o que tu faz da vida, quais são os seus principais talentos. É difícil de escrever, é difícil de dizer. Mas eu acho que é bem importante que a gente tome responsabilidade por isso. Porque conhecendo um pouco da gente mesmo, é bem difícil fazer escolhas num mundo cheio de oportunidades e possibilidades. Só que a gente é único, cada um aprende de um jeito. Essa é a minha história, tem tantas outras aqui, que poderiam estar nesse lugar também. E o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que uma das coisas que eu acho mais importante é que a gente assuma a responsabilidade pelo nosso próprio aprendizado. Porque sendo únicos, nós somos automaticamente corresponsáveis pelo nosso aprendizado. Então, que a gente consiga conjugar melhor essa liberdade de opções com responsabilidade. E para ser uma palestra minha, estava faltando um esquema, né? Então eu trouxe um no último slide, onde eu conto um pouco do que eu penso, né? Que por mais que a educação formal hoje ela seja ainda muito baseada, focada no trabalho, baseada em explicação, recheada de recompensas, incentivos, encadeados com uma ameaçinha da punição pelo erro, eu acredito que é possível a gente fazer os nossos próprios percursos de descoberta, para validar e reconhecer o que a gente tem de bom, o que a gente traz na vida e o que a gente tem a oferecer para o mundo. Num exercício aí de protagonismo da vida e da realização que a gente quer ter. Essa, para mim, é a chave para as micro-revoluções que a gente fala que podem mudar o mundo. Para mim, é cada um assumir a responsabilidade por si mesmo, pelo seu próprio desenvolvimento. E deixar de dizer o que acha que pode ser melhor e começar a colocar em prática aquilo que está pronto para fazer diferente. Cada um no seu tempo. E com a sua verdade. Por isso, a melhor coisa que eu tenho para fazer hoje é deixar com cada um de vocês essa pergunta, que tanto me inquieta. E aí? O que você faz da sua vida? Muito obrigada.